Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar uma olhada naquele mod de Minecraft feito pelo Ítalo Senna. Se vocês não sabem, há umas semanas atrás, alguns dias atrás, eu coloquei aqui no canal uma entrevista que eu fiz com o Ítalo, que ele fez um doutorado, né, em Minas Gerais. Ele é geógrafo, fez o doutorado dele também nas geociências, utilizando o Minecraft como uma ferramenta de percepção ambiental, uma ferramenta de ensino para falar sobre o patrimônio histórico e o patrimônio natural de Ouro Preto, mas precisamente de uma Aham. região ali da Mina do Veloso, em Ouro Preto. Como eu não Hum. consegui gravar o gameplay por Aham. conta própria, eu pedi para ele mandar um gameplay dele mostrando toda a potencialidade do Geo Minas Craft, que é o mod que ele criou. E é isso que a gente está vendo agora. Então, vou deixar rolando o gameplay, vou fazer alguns comentários e a gente vai curtindo. Ó, tu vê que a gente já está na tela de bem-vindo, né? Então ele Aham. fala já com o primeiro NPC. Good Os day. NPCs do jogo são uma coisa muito interessante da proposta que o Ítalo fez. Porque você vai encontrando vários NPCs pelo caminho e à medida que vai encontrando eles, eles contam um pouco da história de Ouro Preto e também contam um pouco da paisagem, do que está acontecendo, do que a gente está vendo ali naquela hora. Então eles ajudam na nossa percepção ambiental. Então essa é a tela de início do jogo, né, onde você começa a aventura e quando você puxa aquela alavanca, tudo começa. Então realmente você é teleportado para a área realmente que foi reconstruída no Minecraft, que representa aí toda essa região do Curral de Pedras, como aparece ali já no mapa. Algumas placas indicativas, indicando o caminho. Dá pra ver que tá bem bonito, né, as texturas. A gente sabe que o Minecraft tem a sua cara própria, né, tem a sua estrutura de design própria, mas o jogo tá muito bonito mesmo nesse gameplay que o Ítalo cedeu pra gente. Uma das primeiras coisas que você vai encontrando pelo caminho, como a gente já fez logo na primeira etapa, é conversar um pouquinho com alguns NPCs. Esse é o arqueólogo, o João, é o primeiro, talvez, que você encontre aí nesse mundo. E ele fala um pouco sobre as ruínas. Se você quiser ler com calma, tiver muito rápido, dá um pause aí no vídeo e lê certinho como é o diálogo entre o jogador e o NPC. No caso aqui, o João, o arqueólogo. Aí ele te dá umas dicas, ó, para você seguir pela estrada de pedras até a trilha do Veloso. Descendo pela trilha, ele vai encontrar aquedutos. Aquedutos que até na entrevista, quando eu conversei com o Ítalo, eu contei que quando eu fui jogar eu acabei caindo dentro dos aquedutos. Tive até Aham. um pouco de dificuldade para sair. Então tem risco, né? A gente tem ameaças presentes aqui dentro do jogo. Não é um jogo meramente de passeio, né? Você tem alguns desafios, você tem algumas coisas a serem resolvidas. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é pegar comida, né? Se tu vai fazer um trabalho de campo, você sempre tem que levar seu lanche, tem que levar sua comida, seus suplementos para poder encarar a situação de forma satisfatória, de forma segura, né? A bússola também ele sempre carrega, o mapa, a gente não cheguei a notar se ele chegou a pegar o mapa agora, mas pegar mapas em alguns locais também é uma coisa constante no jogo, nessa versão do GeoMinas Craft. E é legal porque também nos dá o aprendizado a saber navegar com mapas e bússola, o que é uma coisa fundamental. Parece bobo, parece básico, mas muita gente tem dificuldade de usar mapas, muita gente tem dificuldade de entender a posição dos pontos cardeais. Aqui ele pega o burrinho, que vai facilitar um pouco também nos deslocamentos, né, nas áreas, já que as áreas são bem amplas até aqui na reconstrução do jogo. O Curral de Pedra, o sítio histórico, né? Exploração do ouro ali em Minas Gerais, que tem um cachorrinho sentado, bonitinho, latindo também. O bom de ver o Ítalo jogando
esse gameplay foi gravado por ele jogando, é que ele sabe todos os segredos aqui que tem no cenário, né? Então, as coisas não são bem evidentes logo de cara. Quanto mais você explorar, mais coisas você acaba encontrando. Isso é muito legal. Olha aqui na visão geral do mapa do Curral das Pedras, olha que legal essa reconstrução feita da geomorfologia, das formas de relevo bem enunciadas, né? Bem evidentes na paisagem, né? Teve uma questão dele trabalhar com exageros verticais para que a serra ficasse mais evidente, é uma coisa que a gente conversa um pouco lá na entrevista, mas ele usou dados reais, topográficos reais, para projetar toda essa topografia da região aí dentro do jogo. Então ele usou de dados de sensoriamento remoto, imagens de satélite, dados, né, topográficos da região para reconstruir o relevo dessa área. Então caminhar por aí é um pouco de caminhar realmente pela área real que existe lá em Ouro Preto. E é justamente esse o trabalho que ele fez, né? Ele deixou o jogo à disposição para pessoas jogarem e depois tentou avaliar como que viver, presenciar experiências dentro desse mundo virtual favoreceu o reconhecimento de padrões, o reconhecimento de figuras, de elementos da paisagem no mundo real. E é claro que isso acontece, né? Tu vê que a gente está indo no caminho ali no bairro do São Cristóvão, seguindo a trilha do Veloso, né, que vai levar até a mina do Veloso. Mina do Veloso é um lugar famoso lá em Ouro Preto. Muitos de vocês talvez estejam escutando já conhecem. E se vocês não conhecem, tá aí uma oportunidade, mais uma coisinha para você botar na lista e conhecer, né? Não vou dar spoilers, vamos chegar lá na mina e a gente vê um pouco mais sobre ela. É uma antiga área de mineração de ouro. Isso é interessante porque a gente depende de recursos minerais, né? Não necessariamente o ouro, mas se a gente pensar em ferro e outros recursos minerais, a gente é muito dependente da mineração, né? Só que a mineração não dura para sempre, né? Você explora o recurso mineral ali de uma determinada área, de um determinado depósito, e uma hora ele acaba. Quando isso acontece, a gente tem que fazer o encerramento da mina, o fechamento da mina. Isso é uma parte do processo de mineração. Então, algumas minas acabam virando parques, né? Como a gente tem ali em Belo Horizonte, como a gente tem em Curitiba também, lá na região da Pedreira Paulo Leminski, da Ópera de Arame. Eu caí dentro de uma situação dessas outra vez. Algumas minas são reconstituídas para ser integradas realmente à paisagem natural novamente, e algumas realmente são abandonadas. Aí a gente tem um passivo, né, ambiental, a gente tem um impacto ambiental de uma área degradada que precisa ser recuperada. Então toda a mina, quando é aberta, já se imagina quanto tempo vai levar para ela ter que ser fechada depois e como ela vai ser fechada. Tudo isso faz parte de um projeto de abertura, de começo de mineração, e você não pode deixar de fazer isso. Agora, se esses projetos de fechamento de minas são executados ou não, aí é um problema até legal, né, do mundo já aí das questões legais, ambientais, legais e da própria questão do impacto ambiental que a gente deixa, né? Mas em termos de lei, em termos de exigência, é necessário sim que você faça o fechamento da mina e fale como vai fazer isso mesmo antes de abrir. Ó, mundéus de mineração de ouro. Aí explica o que são os mundéus, né? E por que essas casas são construídas em cima deles, né? Ó, viu? Tem uma questão, a cidade crescer sobre antigas áreas de mineração de ouro tem um risco também atribuído, né? Um risco geológico, um risco de desastres, né? E eu também gosto de abordar esse tema do risco de desastres em alguns momentos, foi um tema que eu abordei no meu mestrado, né? Não em áreas de mineração, muito menos relacionados aos deslizamentos, mas é uma abordagem necessária, né? Não existe risco zero, a gente sempre trabalha com algum risco, né,
para ameaças, né? Sejam elas enchentes, deslizamentos, erosão. Mas algumas atitudes nossas, o jeito como a gente constrói as nossas cidades aumenta o nosso risco, né? Aumenta a nossa vulnerabilidade para sofrer danos como uma enchente, como um deslizamento. Então, justamente, isso é uma questão já de urbanismo, né? E aqui, como uma área muito impactada por uma história de mineração e com a cidade crescendo sobre essas áreas de mineração antigas, então fica evidente que a gente pode ter um risco Aham, relacionado com isso também. aham, Aqui a gente começa a ver uns NPCs que são da cidade, são pessoas da aham, cidade. Não tenho certeza se essa pessoa específica é uma pessoa real da cidade. É possível que sim, é possível que não. Aí tem que ver com o Ítalo. Na tese de doutorado dele, que você consegue acessar no link, eu vou deixar aqui na descrição, você tem a descrição de todos esses NPCs, quem eles são, por que eles são, qual que é o texto que cada um fala e até o porquê eles foram concebidos, né? Qual que é o objetivo de colocar esse NPC. Mas é interessante a gente notar que tem várias pessoas da comunidade representadas aqui no jogo, o que faz com que o jogo tenha vida, né? Não seja uma paisagem estéreo sem nada. Na verdade, esse jogo é bem vivo do ponto de vista de interação com NPCs, interação com a paisagem, né? Então, eu não tenho uma experiência muito longa com Minecraft, já brinquei um pouco, mas eu realmente acho que esse jogo, essa versão, esse mod aqui feito pelo Ítalo, ele é cheio de vida, né? Coisa que nem sempre a gente vê nos mods de Minecraft por aí. Aqui ele está falando com uma engenheira civil que vai nos explicar justamente o que a gente estava falando sobre risco geológico. Aí faz a relação com a defesa civil, o trabalho da defesa civil e como é feito o monitoramento, né, da defesa civil, justamente com a ideia de tentar prever quando situações de desastre, quando situações de deslizamento forem ocorrer e poder atuar de forma preventiva, né, e evitar que danos severos a construções e pessoas possam acontecer. Então, isso é fundamental. Isso faz parte da vida de todos nós. Talvez você nunca tenha visto uma pessoa da Defesa Civil trabalhando, talvez você nunca tenha conhecido um geólogo que trabalha com enchentes e deslizamentos na sua cidade, mas eles existem. E se não existem aí na sua cidade, deveriam existir, porque é uma questão de lei, né? A gente ter planos aí de redução do risco de desastres, né? Planos de defesa civil para todas as cidades do Brasil e imagino que não seja muito diferente na realidade aí da América do Sul, da América Latina e até do mundo, tá? É uma responsabilidade do Estado atuar em situações de risco evidente, né? A omissão não isenta a responsabilidade do Estado. Então, se está tendo uma queimada, um incêndio na sua região, é responsabilidade do Estado agir, atuar sobre isso. Se ele não faz nada, ele é omisso e ele tem responsabilidades que precisam ser cumpridas, tá? Isso é questão de lei, tá na lei, tem a Lei Nacional de Defesa Civil, você pode ler lá, tem a responsabilidade dos municípios, dos estados, dos entes federais. verdade. Então, a omissão é uma escolha e ela precisa ser responsabilizada. Se ela tem consequências negativas, realmente quem fez essa omissão precisa pagar o preço por isso. Finalmente a gente chega na mina do Veloso. A entrada da mina, uma área histórica, né? Aqui a gente vai ter alguns desafios. E aqui o Du, né? Que é o proprietário. Uhum, Ele é engenheiro, proprietário da mina. A gente até falou um pouco sobre isso também lá na aham, conversa. Ele explica um pouco, né, da mineração de ouro que acontecia aí dentro dos veios de quartzo, né? A presença de outras rochas, como aham, quartzitos e tabiritos, né? Formando formações ferríferas bandadas. Ele conta um pouquinho também da história. aham. E tu vê que as conversas com o NPC não são longas, né? Ele até recomenda você a usar tochas para se iluminar e pegar um capacete dentro do baú, porque segurança é fundamental. E para tomar cuidado com as aranhas, eu tive bastante problema com as aranhas quando joguei. Então aqui você vem, pega todo o seu EPI, seu equipamento de segurança.
Pega comida. Sempre bom levar uma comida para poder ter segurança na jornada, né? Ter tranquilidade na jornada. E agora a gente vai entrar dentro da mina do Veloso. Aí tem um mapa geral da área. É o mapa que a gente está acompanhando, né? Numa versão mais simplificada. Aí uma placa já pedindo para você botar o capacete. Se você é estudante de geologia, você já deve ter visitado uma mina e é comum, pelo menos hoje em dia, que os alunos tenham que levar seus próprios capacetes. E na verdade, hoje em dia, se espera-se que você, estudante de geologia ou não, olha aí, você vai entrar numa mina, você tem que usar os equipamentos de segurança. Geralmente o mínimo é o capacete para evitar, né, qualquer tipo de acidente aí indesejado. Depois da luta, comer um biscoito, uma bolacha, um cookie. Aqui ó, a gente tem uma mina subterrânea. Ó, a gente vê a presença do ouro, possivelmente aí já nas paredes, né? E aqui a gente pode falar com outro NPC, o Pedro, que é geólogo. Então ele conta a história um pouco das formações ferríferas bandadas, dos labiritos, né? Aí ele fala um pouco sobre as pepitas de ouro, né? E já te passa uma próxima missão, que é ir até a Praça Tiradentes e pegar mais informações lá com o professor. Então tu vê que o jogo funciona de um modo que ele te dá mini quests, assim, ele te dá te instiga a avançar mais, a explorar mais. Ele não te fala assim, você tem que fazer isso, mas a história, se você for seguindo os NPCs, eles te orientam a uma história, a uma narrativa própria do jogo. E isso faz com que você aprenda mais, porque os NPCs te dão um tom da narrativa e te contam o que é mais importante sobre a paisagem da região. Eles te contam um pouco da história, um pouco da geologia, um pouco das vivências aí das pessoas que estão presentes aí nessa região de Ouro Preto. Então, conhecida a mina, agora a gente pode avançar, né, lá para a praça e lá falar com mais pessoas. Aqui uma visão geral da geomorfologia, da paisagem aqui da região. A gente está olhando aqui para sul. Não, o bonequinho não está olhando para sul, está olhando para oeste. Aqui a gente consegue ver essas áreas de altitude mais elevada, né? Se evidenciam aí na paisagem, no horizonte. E a Praça Tiradentes a gente vê que tem que ir para a esquerda, então é só seguir as placas. Posso pegar meu burrinho de volta para facilitar um pouco a caminhada. Tá muito bonito, cara. Muito legal. O trabalho do Ítalo realmente ficou muito, muito interessante. Até para você que não conhece Minecraft, não joga Minecraft. Tá tudo muito vivo, né? Tudo muito, assim, salta os olhos, né? Não é uma coisa estéril, sem graça, é uma coisa rica em detalhes, rica em histórias, rica em conversas. Aqui tem outro NPC. Então, ó, os aquedutos aqui. Ó, a Débora tá estudando sítios históricos e ela vai falar um pouco do ciclo do ouro, da geodiversidade. Ela faz um paralelo entre vários assuntos que a gente já conversou com outros NPCs. E dá pra relaxar também nessas paisagens, né?
Dá pra você tirar um tempo, desligar a cabeça um pouco, passear, sem pressa. E aí você vai conseguir explorar e se divertir mais. Ó, dá pra entrar aqui e pegar um baú. Você sempre é recompensado, né? Sempre que você fala com o NPC, você aprende um pouco, mas ele te dá uma espécie de recompensa no jogo também. Você tem acesso a itens e acesso a outras coisas, justamente prestando atenção nas conversas que você tem com os NPCs. É um jeito do jogo brincar também teu espírito de jogador, né? De você querer explorar, de você querer descobrir coisas que outras pessoas não descobriram, de você querer ser recompensado, né? A experiência de jogo, né, até como ferramenta de ensino, é um pouco dessa troca entre experiência e recompensa. E aqui você sempre é recompensado toda vez que você fala com o NPC, além de se aprender, claro, mas você é recompensado também no jogo com equipamentos novos, com vivências novas, com coisinhas, com elementos e com coisinhas interessantes aqui para você usar na sua jornada. Aqui também, mais placas indicativas. Aqui, professor Ricardo, né? Lembrando lá o NPC, o Pedro, geólogo, tinha comentado sobre isso. Então aqui está. Ele fala um pouco dos rejeitos de mineração, né? Os rejeitos de barragem, que foram tanto assunto aí na mídia nesses últimos anos, por causa dos rompimentos das barragens. Então aqui é uma forma de você aprender um pouco sobre isso, sobre o processo de mineração e o que se faz com o que sobra dele, né? O minério vem para nossa casa na forma de produtos industriais, mas e o que não é usado, o que acontece? Então, também mais uma reflexão para a gente fazer aqui a partir do jogo. Então, se você é professor, você pode usar esse jogo para diversos aspectos, né? Dá para pautar diversas aulas em cima desse jogo. Se você fala de história, você fala de ciclos da mineração do passado, você fala da mineração hoje, né? Da exploração sustentável dos recursos naturais, você fala do impacto deixado pela exploração dos recursos, mas também o quanto a gente é dependente desses recursos minerais para viver. E por fim, a gente pode falar de urbanismo, a gente pode falar de risco geológico, de defesa civil e até das leis, né, de defesa civil aí, das políticas nacionais de defesa civil, que impactam sim a nossa vida, porque não existe risco zero, a gente está vulnerável, né, a sofrer aí com situações adversas causadas por ameaças, sejam elas geológicas, sejam elas hidrológicas, sejam elas como as queimadas criminosas que acontecem hoje por aí, né? Aqui um bug bem louco, mas deu tudo certo. Então o personagem viajou, né? Aquela hora que parece que tá tendo uma doideira, é que na verdade o personagem viajou para uma outra região e aqui ele pode continuar a quest dele a partir do NPC lá do professor, que ele conta um pouco de como falou um pouco dos rejeitos de mineração, aqui ele fala um pouco do uso desses rejeitos, né, como eles podem ser reaproveitados, que é uma tendência hoje, né, nas universidades, tem muita gente pesquisando sobre isso, como a gente pode pegar rejeitos de mineração, como a gente pode pegar materiais que não foram utilizados na mineração, que sobraram do processo de mineração, e dar um fim para eles que seja útil, né? Como fazendo materiais para construção. Então a gente tá bem distante, a gente está no laboratório da UFOP e agora a gente tem que voltar ali para o nordeste, mais ou menos, da área, que foi a próxima missão dada pelo NPC. Ó, área de barragens, cuidado, aí é um assunto quente, né, no Brasil, nos últimos anos, infelizmente.
Mas é importante que você saiba disso, independente dos acidentes, das tragédias relacionadas. Tudo que você consome, né, passa por barragens de rejeito. Então você tem que ter um consumo consciente, saber de onde vem os materiais que fazem seu garfo, sua faca, né, os materiais aí da sua casa. A gente vai falar mais sobre isso em próximos vídeos. Eu vou tentar fazer uns vídeos, umas aulas que eu dei de estratégia de prospecção mineral. É bom para quem é da área, mas é bom principalmente para gente que consome recursos minerais todos os dias e não tem noção de como essa indústria funciona, né? Como é o processo de extrair os recursos minerais e como eles chegam até a mesa da nossa casa. Aqui a gente pega de novo o nosso caminhão e viaja loucamente de volta para onde a gente estava na Praça Tiradentes. Legal, né? Ele fez uma ferramenta aí, fez um caminhãozinho com blocos e que você mexe na alavanca e é teletransportado lá para o laboratório da UFOP. Né? É um jeito de agilizar um pouco o processo, até porque tu tem que pensar que a pessoa que está jogando aqui o jogo, tem gente que vai estar se divertindo, não vai se preocupar em ter 2, 3 horas para jogar, mas tem gente que vai ter lá os seus 50 minutos para jogar e tem que conseguir ter a experiência completa. Então isso agiliza um pouco o processo e faz com que você possa aproveitar tudo que tem aqui na região numa única jogada. A gente está chegando ali no mapa, dá para ver, ruínas do Morro da Queimada, né? Aqui tem um espaço para deixar meu burrinho de segurança. Tá todo mundo sempre perguntando das pepitas de ouro, isso é interessante. A pepita de ouro, de certa forma, amarra toda a narrativa e todas essas conversas com os NPCs. Eles sempre estão perguntando sobre as pepitas de ouro. Aqui uma antiga mina de ouro, né? Então a gente vai se alimentar antes e vai entrar nela. Ó, eu tenho 5 de 5 e tenho 2 de 5, então é isso que eu tô atrás. E aqui estão os combates, né? É interessante essa escolha do Ítalo de botar combates, de botar inimigos dentro do jogo. Porque às vezes esses jogos educativos, eles não fazem esse tipo de coisa. São jogos que você anda livremente, faz o que quer e não tem desafio, né? Não tem risco atribuído à sua jornada. Aqui não. Aqui ele faz questão de botar alguns desafios e algum risco, porque isso faz com que a pessoa se importe um pouco mais com o jogo. A gente conversou um pouco sobre isso, eu perguntei por que ele fez isso. Aqui alguns zumbis. E a escolha típica de videogame, de você ter inimigos, de você correr o risco de vida aqui do personagem do jogo, te dá um quê a mais na exploração, né? Te faz querer explorar com mais vontade, com mais cuidado e com mais atenção. E isso, de certa forma, é construtivo no processo pedagógico, né, de aprendizado aqui com um jogo de videogame. Você encontrou todas as 10 pepitas, então desafio feito. Agora eu tenho que procurar o Danilo, né? Que está próximo à Capela João Batista, para ele te passar uma nova tarefa. Legal, então quest feita, 10 pepitas de ouro no bolso. E aqui um esqueleto sinistro. A principal norte da nossa conversa, minha e do Ítalo lá dias atrás, foi a questão do aprendizado baseado em jogos, né? O aprendizado baseado em jogos, ele se diferencia da gamificação, porque a gamificação é basicamente você pegar elementos de jogo e colocar nas suas vivências de sala de aula, nos seus cursos. Então você faz uma prova, que na verdade não é uma prova clássica, né, que você escreve as questões ou marca um X. Você tem provas que valem pontos de experiência, que tem recompensas e que são baseadas em atividades mais lúdicas. Mas mesmo assim ainda é uma prova. Isso é a gamificação, né? Você pegar elementos de jogo e aplicar em alguma coisa que você já faz.
seja um treinamento na sua empresa, seja uma prova em sala de aula. Agora, o aprendizado baseado em jogos, não. Você pega um jogo que já existe, ou nesse caso aqui, um jogo que já existe e foi modificado com um objetivo próprio, e você dá um norte para ele a ponto de que o aluno possa aprender algumas coisas com isso, né? Então, é uma forma de você, com um jogo que já existe, que não é didático, não foi feito apenas para o aprendizado, você consegue tirar lições, tirar temas para serem debatidos em sala de aula, como por exemplo aqui as barragens que a gente está vendo, risco geológico, defesa civil, mineração. Quantos temas a gente já passou em 20, 30 minutos de gameplay que podem ser abordados em uma aula inteira dentro da sua escola, por exemplo. Então eu encontrei já o Danilo aqui. Ele fala sobre o Parque Arqueológico Municipal do Morro da Queimada, fala quando foi criado, o que ele representa, né, sua relação com o ciclo do ouro aí dos séculos 18 e 19. Eu gosto que as escolhas do Ítalo nas conversas com os NPCs, porque elas falam muito conteúdo, muita coisa, sem ser muito extensas. Uhum. Ele já manda procurar o Teteco para continuar a quest, trocando as pepitas por materiais de construção. Depois eu devo procurar o Christian, que é geógrafo, e ele vai me dizer onde eu tenho que construir o centro de visitantes, que é a minha missão final aqui do jogo, né? Ajudar o parque a construir um centro de visitantes. Então tu vê que é tudo bem amarradinho, né? Um NPC leva a outro, te dá uma missão, não é uma missão tediosa, não é uma missão chata, é uma missão que você é recompensado com mais história, com mais conhecimento sobre a região, e você conhece novos elementos, desbloqueia novos elementos de jogo dentro aí da tua própria trajetória, né? Tem a Cachoeira Véu da Noiva. Como tem cachoeiras Véu de Noiva, né? Com esse nome, Véu de Noiva. É impressionante. Mas é quando tu olha uma cachoeira grande, ela sempre parece realmente um véu de noiva. E aí todo o estado, toda a região tem a sua própria cachoeira véu de noiva. Isso é uma questão legal, né? De toponímia. E também é um tema interessante pra gente abordar aqui. E seguimos caminhando. Eu gosto, cara. Eu gosto do ritmo dado ao jogo. Eu gosto das distâncias que você tem que percorrer. Eu acho importante que tenha que percorrer distâncias. Tem que caminhar de um ponto A a um ponto B. E tem esses trajetos em meio a mata nativa, em meio aos campos. Porque faz parte da jornada, né? Quando eu jogava Red Dead 2, é justamente essas caminhadas, essas cavalgadas do ponto A ao ponto B que me faziam mais refletir e mais ver coisas na paisagem. E aqui num jogo que se propõe também com o patrimônio natural, com a geodiversidade, eu acho que essas jornadas são fundamentais. E ainda tem a parte pedagógica de poder explorar aqui o uso de bússola, o uso de mapas, né, o uso da localização. Nesse tipo de jogo em que você é realmente indicado ali com um ponto no mapa e mostra uma linha reta para onde você tem que ir ou para onde você deveria ir, a parte de navegação e orientação com bússola fica um pouco facilitada, né? Mas de toda forma é legal você poder se orientar aí com os pontos cardeais e ter essa noção de norte, sul, leste e oeste. Isso é fundamental. Centro de visitantes, vamos ver quem tá aqui. É o Thiago, visitante. Tu vê que quando esses NPCs eles não têm uma missão, eles não têm um propósito específico dentro do jogo, a conversa deles é bem mais simples e bem mais reduzida. O Teteco aqui, vamos ver. O Teteco, eu acho que ele já tem uma missão pra gente, a gente tem um propósito. Ó, o Teteco é o cara que troca as pepitas
por materiais de construção. E aqui a gente está fazendo a troca. É interessante isso, né? Cada pepita libera um material. Então, se você deixou de pegar alguma pepita, se você chegasse aqui e acabar ficando faltando algum material, você realmente vai ter que voltar lá atrás e pegar as 10 pepitas que você deveria ter pego. Então, tem um impacto na jogabilidade as suas escolhas. No caso aqui, pegar as 10 pepitas, que era a missão dada até então. A gente segue subindo as curvas de relevo aqui, né? As curvas topográficas. Legal, porque é como se cada curva fosse um bloquinho, né? Cada bloco não chega a ter 1 metro. Eu não sei como ficaria em termos de escala, né? Uma coisa interessante a notar ali embaixo do mapa, do lado superior direito, é que ficam as coordenadas. Então tudo que você faz tem coordenadas. Coordenada X, né? Coordenadas Y e coordenadas Z. São 3 coordenadas porque uma delas é a altitude, né? É a cota altimétrica. E a outra é norte-sul e a outra é leste-oeste. Saber ler coordenadas também é uma coisa fundamental. Existem vários sistemas de coordenadas, diferentes jogos usam diferentes sistemas de coordenadas, mas geralmente é sempre a relação de aproximação, afastamento em relação ao norte e a relação de aproximação e afastamento em relação ao leste, por exemplo. Então é sempre um eixo norte-sul e um eixo leste-oeste. Aqui a gente tem o Thiago, turista. Ele falou que está indo visitar o Parque Arqueológico do Morro da Queimada. Pô, beleza. E ele já te dá a dica, quer ir pra lá, segue a estrada. Coisa que você faria no mundo real, né? Porque a gente viaja, a primeira coisa que a gente mais faz é ficar pedindo referências e pedindo ajuda para chegar nos lugares. Seja bem-vindo, chegamos aqui no parque, portaria noroeste. Pelo jeito tem mais de uma portaria. A gente está na portaria noroeste, no extremo noroeste do parque. A experiência mais legal aqui, eu não conheço exatamente essas áreas retratadas no jogo, mas para quem conhece deve ser muito interessante, né? E para quem conhece pouco, é uma forma de você prestar atenção mais nos detalhes quando for visitar uma segunda vez. Aqui é o Christian, ele é geógrafo. Ele te dá 3 locais que você pode construir, né? O centro de visitantes. Então, ele te dá algumas coordenadas ali, te diz mais ou menos, né? Entrada nordeste. Encontre os 3 locais e preste atenção na paisagem, na busca por áreas planas, porque você não vai querer construir o seu centro de visitantes numa área inclinada, né? Então você tem que achar uma área plana. Pelo próprio mapa aqui a gente consegue delimitar as áreas mais planas, né? Onde as curvas topográficas se afastam mais. Ó, que legal. Aqui eu consigo ver as declividades do terreno, né? Ficam evidenciadas, né? Com esse filtro. E a gente consegue ver ali na cor mais clara as áreas de topo, né? De divisores de águas aí e também que são as mais planas, né? Você usando a geomorfologia para embasar o local onde você vai fazer a construção do seu centro de visitantes. A gente está aqui na trilha, dá para ver a trilha bem no mapa. Ó, o local 3 foi encontrado. O local 3 seria aqui, seria nessa área mais plana, né, no meio da vertente, mais ou menos.
Agora vamos achar os outros dois locais. Local 1 encontrado. Então, uma área de topo, né? A gente está no topo da elevação. Você encontrou os 3 locais sugeridos. Agora escolha um deles para fazer o seu centro de visitantes. Beleza. Agora, fazer o que o pessoal do Minecraft melhor sabe fazer, que é construir, né? É legal também ele ter colocado essa mecânica dentro do jogo, porque quem gosta de Minecraft gosta de construir. Então, tu chega no final do jogo com a missão de construir. Tu tá fazendo uma relação direta entre o seu propósito com o jogo, que é em falar de patrimônio histórico e patrimônio natural, mas você faz um paralelo com quem gosta do jogo e conhece o jogo, que é realmente a missão de construir coisas, né? Então você conseguiu os materiais na jornada até aqui e agora você vai finalmente construir algo com esses materiais. Sempre bom comer, se manter alimentado. Limpando o terreno, né? É uma área plana, então não precisaria fazer nenhum tipo de trabalho de terraplanagem, que é comum, né, em construções. Já tem um lugar plano aqui. Ele escolheu justamente o lugar no topo aqui, né, do relevo, a área mais elevada aqui dessa vertente. E começa a construção. Aí realmente é um trecho que, por mais que seja bastante simples no mundo do Minecraft, talvez quem não tenha tanta familiaridade com o jogo tenha um pouco mais de dificuldade, né? Porque tem que aprender todas as mecânicas de construção, de selecionar os materiais, de, de saber como empilhar os materiais e quando precisa, por exemplo, alterar, né, a estrutura do terreno. Mas isso é um pouco aí realmente de você usar uma memória aí de jogo já antiga, que quem já jogou Minecraft vai ter mais facilidade realmente. Mas até aqui, se você nunca jogou Minecraft, você não teria dificuldade alguma em explorar toda a narrativa proposta pelo Geo Minecraft. Aqui realmente você talvez precisasse perder ali uns 5, 10 minutinhos aprendendo a mecânica de construção para poder dominar ela. Mas feito isso, é bem simples, né? Tu escolhe o material, bota ali na tela, né, para facilitar, troca os materiais e vai empilhando os blocos como se fosse um Lego da vida, né? Não tem segredo, né? Não tem segredo. Talvez a maior dificuldade para quem começa a jogar Minecraft seja aprender a usar o inventário, né? Aí isso de pegar o item do inventário, botar na tela frontal aí como a gente está vendo, e para facilitar o acesso aos materiais e assim por diante. Aprendeu a usar o inventário, aí o Minecraft fica muito intuitivo, muito fácil, porque é só ir juntando blocos. Errou, dá para apagar, já recupera os materiais, reciclagem 100%. Ele já tá dando os ali por aí. Tá sempre se alimentando com biscoito. Ficou bonito, hein? O legal também é que você pode comparar os diferentes centros de visitantes construídos por diferentes pessoas, né? Todos têm os mesmos materiais em mãos, todos tiveram a mesma jornada até aqui, mas aí de repente elas escolhem pontos diferentes, já que a gente tinha 3 opções, e de repente elas fazem arquiteturas diferentes, né? E aí essa arquitetura é um reflexo um pouco das vivências, da criatividade própria de cada um. Então isso é interessante. É legal que aqui no topo, na área mais elevada aqui, escolhida, a gente tem um mirante sensacional, né? É realmente um lugar que você queria, como visitante, estar presente e poder conhecer, porque tu tem uma visão panorâmica da região. Foi uma boa escolha aí do Ítalo.
Interessante notar também que ele usa quartzitos, né, que é uma rocha aí metamórfica, que é bastante comum na região de Minas Gerais, e ele usa como um elemento de jogo, como um elemento construtivo dentro do jogo. Não está aí por acaso, né? A escolha pelo quartzito e não por outro tipo de rocha está aí justamente para fazer uma relação com os tipos de rochas mais comuns ali na região de Minas Gerais e que são importantes para a construção histórica e até atual de edificações, né? Então, nada ia por acaso. As escolhas dos materiais estão aí para contar uma história também. Aí a gente segue construindo. O processo de construir leva tempo, né? É a parte, talvez, que você fica concentrado em um único objetivo por mais tempo aqui dentro do jogo. E tudo bem, e tudo bem. É aquilo que eu disse, talvez você que já está habituado e gosta de Minecraft, talvez você faça isso com muito mais facilidade, com muito mais vontade do que alguém que está começando agora com o assunto. Mas quem sabe você não se descobre também como um construtor em potencial aqui. Então é uma experiência a ser vivida. Se você não gostar, tudo bem, né? Você já teve a experiência de construir algo em Minecraft, construindo esse centro de visitantes. E pode seguir sua vida, já viveu isso, né? Pode botar lá que já é uma coisa que você fez. Agora, se você gosta disso, nossa, aí os limites são infinitos, né? Você pode, com os materiais que você tem, construir diferentes centros de visitantes e diferentes propostas em cima disso. Aí botando uma cerca, né, para proteção do mirante. Então ele fez realmente um mirante. Eu fiquei curioso para saber como que as outras pessoas que jogaram isso na quando eles fizeram os testes, né, as experiências aí com pessoas de todas as idades, como que ficaram os centros de visitantes de diferentes pessoas. Porque realmente o centro feito aqui pelo Ítalo ficou profissional, cara. Dava para vender aí com um projeto de arquitetura, né? Um mirante num lugar geomorfologicamente adequado, perfeito, né, para você poder ver a paisagem, poder ver a geomorfologia e com a própria construção favorecendo isso, né, aproveitando do melhor aí da posição e usando isso a seu favor. Tem um segundo espaço, né, para observação, para olhar a paisagem, tudo cercadinho para evitar acidentes, bem bacana. Aí já dando os toques finais. Umas tochas que nunca apagam. Isso aí vale US$ 1 milhão, né? Quer dizer, não sei se elas nunca apagam, mas acho que não. Agora vai alguns toques decorativos. Ah, uma placa, né? Vista para Ouro Preto. Bacia do Rio Doce. Ó, legal.
a placa aí, aqui a vista vai ser diferente. Vista para a bacia do Rio das Velhas, né? Legal, pude conhecer o Rio das Velhas quando fiz o trabalho de campo, geologia econômica ainda na graduação. Tem formações geológicas incríveis. Eu lembro muito de algum rio, talvez afluente aí dessa grande bacia, em que os processos erosivos fluviais deixavam marcas onduladas assim nas rochas, ah, nas rochas que faziam ali, né, o canal fluvial, e parecia uma paisagem meio alienígena, meio lunar. Eu tenho até fotos disso. Se caso alguém quiser ver, me manda uma mensagem lá no Twitter que eu resgato essa foto pra vocês, que é bem interessante. E um baita sol, hein? Com equipamento de segurança adicional, botaria um bonezinho aí no bonequinho do Minecraft, porque com esse sol aí tá complicado. Ó. Cara, que legal. Acho que o Ítalo até exagerou aqui no carinho e no capricho com o centro de visitantes. Porque tá sensacional, cara. Tá sensacional, tá muito, muito, muito bem feito. Eu queria realmente poder visitar isso daí pessoalmente. Caprichadíssimo. E aqui meio que a gente vai encerrando já a jornada, né? Então tu vê que a gente fez uma caminhada, saiu lá, sem conhecer nada, foi conversando com os NPCs, cada NPC te conta um pouco da história, te conta um pouco da sua profissão e da importância do que ele faz ali, seja o arqueólogo, seja o geógrafo, seja o engenheiro civil, seja o geólogo, cada um conta um pouco do que está fazendo ali e por que é importante o que ele está fazendo ali e te dá uma missãozinha. Vai lá, dá uma olhada nas pepitas, vai lá, dá uma olhada na mina. E assim você vai progredindo na história até juntar as 10 pepitas de ouro e finalmente poder trocar essas pepitas de ouro por materiais, né? Por materiais. E esses materiais finalmente você vai aqui para a quest final do jogo, encerrando, né, o gameplay de mais ou menos 1 hora, que é construir o centro de visitantes. Claro, o Ítalo aqui que me mandou o gameplay tá fazendo um centro de visitantes assim digno da Disney, perfeito, assim, não mudaria nada. Mas diferentes pessoas vão ter uma dedicação diferente para a construção desse centro de visitantes. Isso acho que faz parte do processo. Tem gente que vai gostar mais da exploração, tem gente que vai gostar mais da parte histórica, tem gente que vai dar mais atenção para as conversas com os NPCs, tem gente que vai ficar mais vidrado em procurar animais, em olhar as formas do relevo, provavelmente eu seria esse, e tem gente que realmente vai ter todo esse capricho com o centro de visitantes. Então é muito legal poder dar diferentes abordagens para o mesmo jogo e com certeza as pessoas que jogarem ele vão sair com uma mensagem bem consolidada, né, da relação sua com a percepção ambiental dessa área, do patrimônio histórico, do patrimônio natural, mas diferentes pessoas com diferentes abordagens também vão tirar lições diferentes aqui jogando. Então isso mostra, se adapta, né, a diferentes tipos de aluno, a diferentes tipos de pessoa. Isso é fundamental, porque a gente não tem uma única percepção de mundo, né? Cada pessoa tem uma visão de mundo própria, que é fruto de suas vivências, e o jeito que ela vai jogar o jogo aqui não vai ser diferente. Então a gente vai encerrando por aqui. Agradeço de coração ao Ítalo por toda a paciência de ter me enviado esse gameplay tão caprichado, que mostra todo o gameplay, toda a jornada do herói aqui dentro do jogo. E pela atenção dele ter conversado comigo na entrevista. Se você não viu, recomendo que veja. Vale muito a pena para entender como que se chegou até esse projeto. E é isso, pessoal. Espero que gostem. Eu vou disponibilizar esse vídeo com comentários, que é o que você está vendo agora, mas também vou deixar uma versão sem comentários aqui, caso você queira usar ela em sala de aula ou queira apresentar para alguém que se interessa pelo assunto e não quer ficar
ouvindo eu conversar sobre isso, tá bom? Forte abraço. Usem os jogos na educação, é uma ferramenta poderosíssima e pode nos levar cada vez mais e mais longe, né? Nos fazer vincular mais, crescer mais junto com o mundo que a gente vive. A gente vive num único mundo e a gente tem que aprender a conhecê-lo mais profundamente. Forte abraço e até mais.